eis-me aqui, Senhor. Deus seja louvado, os irmãos já estão chegando, graças a Deus, dos setores. Hoje, cooperação do setor 9, setor de número 10, e a grande área missionária, a área do Hipólito. Eu quero já avisar os irmãos que do meu lado direito está o setor 9, do lado esquerdo o setor 10, tá bom? Se vocês chegarem aí, vocês estão vendo já os coordenadores, já está ali o pastor Rogian Marinho, está ali o pastor Rocinaldo da área do Hipólito, e aqui é a área, aqui é o setor de número 9 do nosso querido pastor. Quero convidar o pastor Rocinaldo para dar início a este grande culto de missões, fazendo a oração em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Vamos dar início orando, pedindo a bênção de Deus sobre mais um culto geral de obra missionária. Querido e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, no teu santuário, para te louvar, para te bendizer. Ó Deus, abençoa todos os louvores que serão oferecidos a Ti, somente a Ti, aquele que vai trazer a Tua palavra revelada, Tua palavra rema, Senhor, que ela alcance corações nesta noite e possa transformar, possa fazer algo novo, porque a Tua palavra é viva, é poderosa e ela não volta vazia, antes prospera para aquilo que foi enviada. Pai Santo e Justo, abençoa todos que já se encontram no santuário, aqueles outros que estão no trânsito, Senhor, vindo para cá, que o Senhor os traga em paz. Ó Deus, que tudo nesta noite glorifique e exalte o Teu nome santo, no nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Amém, glória a Deus. Irmão do setor 9 aqui, do pastor Valdei, aí está o irmão segundo das orientações. E o setor 10, o pastor Rujan está também já aí com os irmãos do setor. Vamos louvar o Senhor com os 3 hinos congregacionais. Vamos convidar a orquestra Verbos para louvar com toda a congregação do Senhor, louvando e adorando o precioso nome de Jesus. Orquestra Velho, sauda a todos com a paz do Senhor, amém. Hino de número 18. Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o
favor, supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Hino de número 159. Hino número 159. Transborda com divina
de número 509. Quando o Jordão passar os rios e entrarmos no céu, veremos lá, como areia na praia, os remidos, com que gloriosa vista será. Campos como areia na praia, campos como areia no mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá sim, tantos como areia na praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia no mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá sim, tantos como areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia no mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo contemplarmos, coroado no céu como estás, e prostrado a seus pés o adoraremos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia no mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá sim, tantos como areia da praia. Amém. Amém, glória a Deus. São tantos como areia da praia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero também saudar a todos os irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Libertadora, essa rádio que faz missão 24 horas, pregando o Evangelho, com testemunhos, com hinos, palavras, enfim, tem alcançado muitas vidas. Então, você que está me ouvindo no seu carro, na sua casa, não importa onde você esteja, Deus abençoe você, meu querido irmão, minha irmã, e continue aí sintonizado na 96.3, que é a nossa rádio Libertadora. Meus irmãos, agora eu quero passar a continuidade do culto ao nosso diretor de missões, o querido pastor Vicente, e os irmãos dizem amém? Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja, paz do Senhor, glórias ao Senhor.
glórias a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo culto que estamos tributando ao Senhor nosso Deus. Acabamos de cantar um belo hino que nos leva a pensar na grande multidão que um dia haveremos de participar. Quando o hino diz que são tantos como a areia da praia. Você já imaginou como é a areia da praia? A maior concentração evangélica que eu tive já a oportunidade de participar foi no estádio Rei Pelé, em Maceió, no estado de Alagoas, quando se deu uma convenção, a abertura de uma convenção nacional ali. E ali tinha 40 mil pessoas, foi constatado 40 mil pessoas. E eu fico imaginando, a gente vê aquele mundão, aquele lastro de gente, não é? Mas o hino nos afirma e nós cremos que serão tantos como a areia da praia, de todas as cidades, de todos os distritos, de todas as áreas missionárias, glórias a Deus, de todos os países, de todas as regiões, de todos os continentes. Então estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Quem crê assim, glorifique o nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus queridos, eu também quero manifestar a minha gratidão a todos que romperam a multidão esta noite e chegaram até aqui. A área missionária não teve esse tipo de dificuldade. São outras dificuldades, não é? A área missionária. Todavia, os setores que estão desse outro lado, eu sei que tudo não tem sido muito fácil durante o dia de hoje, passar de lá para cá. Mas louvo a Deus pelo setor 9, que aqui está, pelo setor 10, também que aqui está, e que juntos vamos continuar no culto ao Senhor nosso Deus. Quero convidar o pastor Jorge Luiz. Ele estará procedendo à leitura de um texto da poderosa palavra de Deus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 16. Bem conhecida a leitura, Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glórias ao Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma missionária por nome de Sofia Miller, ela, uma certa ocasião, perguntaram àquela missionária como foi a sua chamada. Aí ela disse: olha, a minha chamada, eu vi a determinação na Bíblia, a ordem bíblica de ir por todo mundo
e pregar o evangelho a toda criatura, então eu estou cumprindo exatamente esta ordem do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Então, meus amados, é isto aí que estamos fazendo também esta noite. Estamos cumprindo uma ordem do Senhor, de fazer missão, de falar de missão, de propagar de missão, de orar pelas famílias missionárias. Eu quero convidar um dos nossos obreiros de missão, o nosso querido Dídimo, ele estará orando com todos nós neste momento. Glórias ao Senhor. Nos apresentando ao Senhor, apresentando também as nossas famílias missionárias, que estão além fronteira, enviadas por esta igreja, aquelas que temos parcerias no tocante ao tema de missão. Então, vamos fazer neste momento uma oração com muita abrangência no tocante à obra missionária. Irmão Dídimo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, estendo minha saudação a todos aqueles que estão em casa também nos acompanhando. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui essa noite te adorando, te cultuando, meu Deus. Pedimos que fale ainda mais aos nossos corações, nos desperte e nos motive ainda mais para as missões. Deus, nós oramos também por cada família missionária enviada por nossa igreja e por toda a parceria feita. Meu Deus, nesse momento nós oramos aqui em Mossoró. E de acordo com o fuso horário de cada país, não sabemos o que porventura cada família pode estar enfrentando agora. Mas nós cremos e sabemos no Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Se há algum empecilho agora em alguma família missionária, pelo poder do nome de Jesus seja repreendido. Que haja bênção e prosperidade para cada família. Meu Deus, chega nos países aqui, Senhor, da América do Sul, da África, da Europa, onde estiver uma família missionária. Chega com a tua bênção, com a tua graça, com a tua proteção. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, graças a Deus. Meus queridos, queremos apresentar aqui os nossos queridos irmãos que participam do culto ao Senhor nosso Deus. Começando aqui pela área missionária 6, supervisionada pelo pastor Rocinaldo. Aqui estão os dirigentes daquela área, e irmãos que compõem aquelas congregações, a partir do Hipólito 1, Hipólito 2, Cordão de Sombra 1, Cordão de Sombra 2, Espinheirinho, Quixaba, não é? E outras comunidades que abrangem esta área missionária. A igreja está feliz e quer recebê-los em Cristo, digam todos amém. Muito obrigado, daqui a pouco vocês estarão louvando ao Senhor. Setor de número 9, coordenado pelo pastor Antônio Valnei, e aqui está uma boa representação com os seus dirigentes e irmãos daquele abençoado setor. Muito bem. Os irmãos que compõem o setor 9, depois podem se juntar aqui, porque logo mais terão a oportunidade de louvar. A igreja, os demais irmãos estão felizes, digam todos amém. Amém. Setor de número 10, coordenado pelo nosso querido Rugiano, e com ele alguns dirigentes, liderança daquele setor. Setor 10, Congregação Polo Boa Vista. Setor 9, Congregação Polo Pousada das Termas. Muito bem, então estamos felizes pela presença de todos vocês. A igreja confirma, digam todos amém. Amém. Graças a Deus. Aqui uma representação dos mochileiros missionários. E eu estou entendendo a mensagem de vocês, sabe? Eu quero que vocês fiquem de pé. Mochileiros missionários. Glórias a Deus. Mochileiros missionários, para quem não sabe, é um trabalho que é feito normalmente pelo mês de julho, um trabalho evangelístico nas áreas e em cidades também. É um grupo organizado numa parceria do DEMADEM, Departamento de Missão, Departamento de Evangelismo e Departamento da Juventude. E hoje eles marcam presença, essa representação aqui. E quando eu digo que estou entendendo a mensagem, é porque eles estão dizendo, nós queremos mochileiros missionários 2024, glórias a Deus. A igreja está feliz, digam todos amém. Amém. Muito obrigado. Nossa orquestra Verbos, muito bem, sempre presente aqui no culto, mesmo morando do outro lado, alguns com dificuldade de chegar aqui,
mas marcando presença aqui. Membros da nossa diretoria, aqui, pastor Fábio, pastor José de Freitas, pastor Jorge, muito bem, nossos coordenadores que estão aqui, todos são bem-vindos, pode até ocupar essas cadeiras aqui, pelo andar da carruagem, como dizemos, vocês mesmos que vão ocupar essas cadeiras, não vai chegar mais muita gente. Todos são bem-vindos esta noite aqui ao culto de obra missionária. Companheiro Giovanni, que é do departamento de missão. Quem mais? Irmãos e irmãs que estão no culto, todos são bem-vindos e juntos vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria de identificar alguns promotores de missão, promotores e agentes que estão na nave da igreja. Quantos promotores de missão na nave da igreja? Eu convido os senhores para estarem aqui, até porque a gente terá, sem dúvida, a facilidade de interagir em algum momento. Os promotores e agentes que estão na nave da igreja. Agora, eu peço que todos os promotores e agentes, tanto na nave da igreja quanto aqui no púlpito, fiquem de pé para identificarmos. Temos ali, alguns aqui também, outros aqui no púlpito, e todos são bem-vindos ao culto esta noite, e a igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, eu quero com muita alegria também apresentar com carta de recomendação, procedente da Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério de Belém, as irmãs Sheila Sinara Cardoso de Lima, muito bem, e Radassa Maressa Cardoso de Lima, muito bem, são família, netas, não é, do pastor Bernardo José. Onde está o pastor Bernardo? Está aqui? Não está, mas ali estão os familiares e tudo, e é uma alegria recebê-los esta noite aqui. A igreja está feliz, digam todos amém. Carta está devidamente assinada pelo pastor do setor e também pelo secretário daquela igreja, congregação sede Vila Rio Branco, não é isso? Bem-vindos em nome de Jesus. Estaremos ouvindo neste momento a área missionária 6, louvar ao Senhor nosso Deus, com um belo hino que prepararam para aqui chegar. E vocês, é bom que se diga, olha, imaginem, não foi fácil, né, pastor Rocinaldo? Tem até um hino que diz, você não sabe, não é, como a luta para chegar até aqui. E eu acompanhei com o pastor Rocinaldo durante esta semana, mas louvamos a Deus, que deu tudo certo, e aqui está uma boa representação. Glórias ao Senhor. Esses dias estivemos ali, celebrando o aniversário do pastor Rocinaldo, templo muito adiantado na sua conclusão, já partindo para a conclusão, mas tem muita coisa ainda para se fazer ali, não é? Aqueles que puderem, nós não temos problema nenhum de alguém contribuir para a conclusão do grande templo da comunidade de Hipólito, que por sinal, sem dúvida, ficará como cartão postal daquela comunidade. É o prédio mais bonito que está sendo construído ali naquela comunidade. Então estaremos ouvindo a área missionária número 6. Glórias a Deus. Aproveitamos para saudar todos aqueles que nos acompanham pelo sistema de comunicação. É a nossa rádio e a nossa TV. O culto está sendo transmitido ao vivo e louvamos a Deus por isto. Porque, além do número de irmãos que aqui estão, na nave do templo, existe uma multidão, existe um número expressivo daqueles que acompanham pela nossa rádio, pela nossa TV e pelas mídias sociais. Cumprimentamos todos com a doce e poderosa paz do Senhor Jesus.
serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e por os lábios, que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas voltar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas voltar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas voltar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas voltar e me transforma, vem me purificar. Eis aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para ser usado pra tua glória? Não, somente pra tua glória. Pra tua glória. Geração eleita,
Somente para a glória de Deus, glórias ao Senhor. Meus amados, neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos convidar o pastor Fábio, ele estará orando pelo pregador desta noite, que será o pastor Ladgerd. Pastor Ladgerd pode chegar até aqui, pastor Fábio estará orando e logo em seguida o senhor estará entregando a mensagem de Deus aos corações. Querida igreja, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Vamos fazer um exercício, vamos ficar em pé um pedaço e vamos orar a Deus. Amado Deus, Pai querido, Deus de misericórdia, eis aqui o teu servo, Senhor, pastor Ladgerd, que vai ministrar a tua palavra neste momento. Pedimos a tua bênção e a tua graça em favor do teu filho. Meu Deus, que o teu Espírito inspire o teu servo na ministração da tua palavra nesta noite. Que ele traga para a tua igreja uma palavra com graça, com unção, com sabedoria do alto e segundo a necessidade do teu povo, ó Pai. Ajude e abençoe, Senhor, toca nos corações, desperta o teu povo e a tua igreja e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite, para louvarmos ao Senhor. É mais um culto de obra missionária, onde queremos agradecer o nosso pastor Vicente, toda a diretoria da nossa igreja, pela confiança que nos concede, trazemos uma cooperação nesse trabalho que acontece nesta noite. Glórias ao Senhor Jesus. Eu vou ler uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Glória a Jesus. Aliás, Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9 e versículo 35. Glórias a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38, que diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, ouvintes, tantos os presentes que aqui estão aqui na nossa congregação, aqui na sede, como também aqueles que ouvem através dos meios de comunicação, nós louvamos a Deus por estarmos aqui reunidos como a igreja do Senhor que somos, com a incumbência de interceder ao Senhor. O culto de obra missionária, o culto de missão, é um culto onde nós adoramos a Deus, nós celebramos e cultuamos ao Senhor, mas também é uma forma de interceder ou intensificar a consciência missionária. Glórias ao Senhor. Deus, irmãos, como sempre gostamos de dizer, é verdade, Ele é um Deus missionário. Tudo iniciou com o Senhor. Glórias a Deus. O texto que nós lemos aqui, no versículo 37, ele diz que, aí Jesus diz aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. E no versículo 38 ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. É um texto muito apropriado para o culto de missões. E essa palavra ela é muito atual ainda. Ela nunca vai deixar de ser atual. Jesus ainda continua, irmãos, continua
preocupado ou atencioso, ou pedindo à sua igreja para que venhamos rogar a Deus, porque a seara ela é grande, há muita obra por se fazer ainda, há muitos campos que precisam ser ainda alcançados. Glórias ao Senhor. Mas será que os ceifeiros eles são suficientes? Ou será que Jesus continua dizendo que ainda são poucos os ceifeiros, ou poucos os obreiros para essa obra que é tão grande? Glórias ao Senhor. Porque se formos olhar para a relação de obreiros que nós temos, tanto em Mossoró como no Brasil ou no mundo, registrado nos nossos relatórios, nós vamos ter muitos obreiros listados. Mas Jesus ele tá aqui contando ou falando a respeito dos obreiros que estão disponíveis, obreiros que realmente o Senhor ele conta com eles, obreiros que estão que dizem sim ao chamado do Senhor, que sentem realmente a obra de Deus, que têm a responsabilidade com a obra, responsabilidade com a missão, porque o Senhor dessa obra é Deus. Jesus diz: rogai pois ao Senhor da seara. Ele é o Senhor dessa obra, Ele é o Senhor das missões. Essa obra pertence a Deus. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Foi Ele que iniciou e quem fundou essa obra. Essa obra está fundada sobre o fundamento que é o próprio Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ele foi quem iniciou tudo isso. E aquele que começou essa obra, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Glórias ao Senhor, aleluia. Ele iniciou, Ele conduz, Ele faz a manutenção dessa obra e Ele vai concluir. Glórias ao Senhor. Mas os obreiros, irmãos, Deus continua convocando, comissionando obreiros para essa obra, ou para a seara que continua, glórias a Deus, grande, aleluia. Então fazer missões, na minha concepção, e olhando para a palavra de Deus, eu vejo como algo que requer responsabilidade, que requer conscientização, e nós devemos ver a obra de Deus, ou a obra missionária, como prioridade. Nós não podemos terceirizar a obra missionária. Não podemos ver a obra de Deus como uma obra secundária, ou como algo seja opcional. Não, glórias a Deus. Não podemos colocar como algo trivial, ou que não tenha valor, ou que devamos fazer quando tivermos tempo. Não é assim, porque Deus não vê dessa forma. Glórias ao Senhor Jesus, aleluia. A missão, ela está inserida dentro da missão integral da igreja. Glórias ao Senhor. Porque o texto aqui diz que percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa é a missão integral da igreja: pregar o evangelho, ensinar, glórias a Deus, anunciar o Cristo que cura, o Cristo que restaura, o Cristo que salva. Glórias ao Senhor. E as almas estão, irmãos, aguardando aqueles que são chamados por Deus, aleluia, para irem anunciar as boas novas de salvação. Nós, irmãos, que aqui estamos hoje aqui nessa igreja reunidos, nós somos frutos de missão. Nós não podemos estar alheios a esse fato, a esta obra, glórias ao Senhor,
porque somos resultado das missões. Alguém atendeu ao chamado para vir até o Brasil, para vir ao Nordeste, para vir até a cidade de Mossoró, fazendo a obra, fazendo missões. E essa igreja, ela é resultado de missões. Nós somos resultado de missões. Glórias a Deus. E por isso que nós estamos inseridos. Glórias a Deus. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Lá em Tito capítulo 2 e versículo 11 diz que a graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo disse que porque é-me imposta essa obrigação, glórias a Deus, aleluia. E ele disse que, e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ele sabia que era uma obrigação. Não é só, irmãos, uma questão de sensibilidade, de sentimento, não. Eu só vou fazer quando eu sentir. Não. Fazer a obra de Deus, irmãos, fazer missões, é atender a ordem de Jesus. Quando ele diz, ide e pregai o evangelho, ele não está deixando assim como opção, para irmos se quisermos, ou se não quisermos, não. Jesus, ele disse, ide e pregai o evangelho. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, que ele disse, eis que eu tenho essa obrigação, essa responsabilidade, esse compromisso, glórias a Deus. Foi por isso que Jesus disse, que rogai ao Senhor da seara, para que levante obreiros para a obra do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Então essa obra é uma obra que nós como cristãos, como salvos em Cristo Jesus, não podemos, irmãos, nos dar o luxo de, não, eu vou quando quero, não é? Eu vou quando eu me sentir bem, não. Existe uma ordem, existe um ide, glórias a Deus, existe um direcionamento de Deus para que a obra do Senhor seja feita, porque existe muito trabalho a ser feito ainda, existe muita obra a fazer ainda, existem muitas almas que estão morrendo, que estão se conduzindo para a condenação, e a vontade de Deus é que todas sejam salvas, e serão salvas se nós, a igreja do Senhor, atendermos ao ide e à direção do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Então, primeira parte é essa, a consciência missionária, a consciência da obra do Senhor, a consciência na missão de Deus, glórias a Deus, aleluia. Entender que é uma responsabilidade, é um compromisso, é coisa séria, glória a Jesus, aleluia. Entender que somos frutos de missão, mas temos que ter uma consciência. Isso tem que ser muito claro para nós. Essa obra só é realizada legitimamente, de forma genuína, se for na dependência do Espírito Santo. Não adianta ir sem a direção, sem a dependência e sem o poder do Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ali estavam reunidos na igreja de Antioquia muitos homens de Deus. Ali existiam profetas, doutores, mas eles tinham consciência, aleluia, de que a obra só iria avante se fosse na dependência do Espírito Santo. Por isso eles estavam lá em oração, orando, jejuando e servindo ao Senhor, esperando a direção de Deus. Não é a direção do homem, aleluia, é a direção de Deus. E enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo falou, e disse o Espírito Santo, apartai-me para mim, a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho preparado. Glórias ao Senhor, ou que eu os tenho chamado. Glórias a Deus. Essa obra, irmãos,
ela progride, ela cresce. Essa obra avança quando a igreja ela tiver consciência de que ela só avança e ela só cresce se for na dependência e na direção do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Esperando nele, esperando ele conduzir, esperando ele dirigir, esperando ele chamar, esperando ele enviar. Glórias a Deus, porque ele faz aqui e ele faz lá. Ele levanta você, ele toca no seu coração, ele sensibiliza o seu coração. Glórias a Deus, para que você venha cooperar, para que você venha contribuir, para que você venha participar desta obra. E outros ele chama para irem, como estão lá, irmãos. Muitas famílias distribuídas por esse mundo. A nossa igreja é uma igreja que tem sensibilidade missionária. Nós temos, pastor Vicente, em torno de 14 só, diretamente falando. 14 que são diretamente, que são mantidas pela nossa igreja, mais 8 parcerias. Então mais de 20 famílias que a nossa igreja aqui em Mossoró, ela mantém, ela dá o suporte. Glórias ao Senhor Jesus. Estamos fazendo o dever de casa, glórias a Deus. Estamos cumprindo aquilo que Jesus, ele ensinou, a ordem que o Senhor Jesus deu, glórias a Deus. Mas existem muitas outras partes, regiões, etnias, nações, que o Espírito Santo, irmãos, ele não está parado, ele está se movendo, glórias ao Senhor. Muitas vezes nos bastidores, aleluia, glórias a Deus. Muitas vezes as informações não chegam para nós. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu estava ali no estado de São Paulo, em um seminário, e o pastor e escritor Rick Howard, ele falava ali em sua palestra, que ele esteve no país da China, um país que é muito fechado para o Evangelho, país comunista, aonde não aceita a pregação do Evangelho, aonde cultuar livremente não pode. Mas o Espírito Santo, irmãos, Deus está se movendo também naqueles lugares fechados, glórias ao Senhor. E ele dizia que ficou admirado, ele ficou maravilhado quando esteve ali. E ele percorreu muitos lugares naquele país e presenciou e participou de muitos cultos em igrejas subterrâneas. Disse que descia elevadores para cultuar com os irmãos sedentos, aleluia. Ele contava que ficavam horas a fio ouvindo a palavra em igrejas, irmãos, subterrâneas, aonde as mídias não sabem, aonde o governo desconhece, mas ali existem crentes que estão adorando e servindo ao Senhor também naquele país. E ele disse que a igreja que está ali fez uma estatística, e nesses anos, há uns 8 anos atrás, 8 ou 10 anos, foi quando eu tive essa informação, foi quando eu vi aquele pastor passando essa informação. Ele disse que na China já existia, irmãos, mais de 100 milhões de evangélicos, glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Imagine, mais de 100 milhões de evangélicos num país como a China. E ele chegou com aquela informação, que esses números não chegam para nós, mas Deus, irmãos, está fazendo a obra também naqueles, levantando pessoas, levantando homens e mulheres disponíveis, sensíveis à voz do Senhor, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então tem que ser na dependência do Espírito Santo, glórias ao Senhor, e também no poder do Espírito, glórias a Deus. Não adianta nós administramos as coisas, nós organizamos as coisas, isso é de Deus, isso também é direção de Deus. Aquilo que podemos fazer, nós fazemos, mas nós sabemos que quem dá o crescimento, mas nós sabemos que quem faz a obra de Deus, ela realmente avançar, é quando a igreja se submete, é quando a igreja se ajoelha, é quando a igreja clama,
é quando a igreja espera e reconhece que só Deus, que só Ele tem o poder para fazer essa igreja crescer. Glórias ao Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse àqueles homens que ainda estavam ainda um pouco aquém, alheios, indiferentes ainda, mesmo estando um tempo considerável com o Senhor Jesus. Ali está registrado em Atos capítulo 1. E eles chegam para Jesus, Jesus já estava ali há pouco tempo de ser assunto aos céus. Ele chega e diz: Senhor, mestre, o Senhor ainda restaurará Israel nesse tempo? E Jesus disse: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não percam tempo com coisas secundárias. Não foi para isso que vocês foram chamados, glórias a Deus, para estar gastando as vossas energias naquilo que Deus não conduziu vocês para fazer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, glórias a Deus, e sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Galileia e até os confins da terra. É assim que a missão acontece. Foi assim que a missão aconteceu naqueles dias. Nós vimos uma igreja viva, uma igreja realmente que exalava a graça de Deus, que contagiava aqueles que estavam lá fora. Glórias ao Senhor. Os resultados eram nítidos. Por quê? Porque eles perseveravam, pastores, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor de Deus, glórias ao Senhor. E muitas maravilhas eram vistas por aqueles que ali estavam. Glórias ao Senhor. Por quê? Porque era uma igreja que dependia do poder de Deus. Glórias ao Senhor. Era uma igreja que confiava no poder e na ação do Espírito Santo. Então eles se prostravam, glórias a Deus, se reuniam para adorar ao Senhor e para esperar a direção de Deus, para ouvir a voz de Deus. Eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Era uma igreja que procurava saber qual era a vontade de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Precisamos, meus irmãos, voltar à essência. Glórias a Deus. Não adianta, não existe outro caminho. O caminho é esse. É o caminho que está aqui registrado na palavra. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, ele disse no texto que foi lido aqui como leitura oficial: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz lá naquele mesmo texto que enquanto que os sinais seguiriam aqueles que crescem, os sinais seguirão aos que crerem. E mais na frente, no versículo 20, diz a palavra que partindo eles e pregando por todas as partes, ia o Senhor cooperando com eles, com os sinais que se seguiam. Glórias ao Senhor, aleluia. Eis que Jesus continua cooperando com essa obra. Essa obra, irmãos, aleluia, tem a cooperação de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Tem a participação do Senhor. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos seguir esse modelo, o modelo bíblico, glórias ao Senhor, o modelo daquela igreja que via os resultados acontecerem. Nós precisamos anelar por resultados para a glória de Deus, glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Mas não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz ao Senhor. Precisamos fazer com propósito, com objetivo, glórias ao Senhor, com sensibilidade espiritual, com visão de Deus, com visão de reino de Deus, com alvo, com foco, glórias ao Senhor. Fazendo como disse o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, glórias a Deus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui em um culto de missões, e não deixa de ser um culto onde nós ratificamos a nossa responsabilidade, a nossa sensibilidade a essa obra que é tão importante. Mas eu louvo a Deus pela igreja, pastor Vicente, pastores, diretoria, pela igreja que eu estou hoje aqui, que estamos aqui hoje, estamos inseridos, porque é uma igreja que faz missão, é uma igreja que, pastor Vicente, há uma preocupação. Eu em alguns lugares que andei, eu vi isso, uma preocupação dos missionários que são enviados por algumas agências, porque passa o tempo e muitos deles são esquecidos nos campos missionários. Mas eu vejo a igreja de Mossoró como uma igreja que tem compromisso com a obra missionária, uma igreja que tem cuidado com as famílias que enviam, uma igreja que cuida dos seus missionários. Bendito é o nome santo maravilhoso do Senhor. Que Deus continue abençoando, que venhamos fazer missões, glória a Jesus, que venhamos a exemplo de quem? A exemplo de Jesus. Jesus, irmãos, Ele é a maior referência, Ele é a referência, Ele não é a maior, Ele é a referência do que é fazer missões. Então nós precisamos fazer como aqueles 4 homens, por exemplo, quando Jesus estava ali em Cafarnaum, e Ele estava pregando a palavra, e o lugar onde Ele estava, existia muitas pessoas ouvindo a palavra que Ele pregava, de sorte que o acesso que dava para casa estava interrompido de tantas pessoas que ali estavam. Mas a Bíblia diz que 4 homens conduziram um homem aleijado, deficiente físico, colocaram ele em uma maca e levaram ele até a presença de Jesus. Glórias a Deus. Mas eles não mediram dificuldades, não deixaram de continuar ou de concluir aquele objetivo por causa da dificuldade que tinha de levar aquele homem até Cristo. Não, a Bíblia diz que eles fizeram um esforço, subiram, desceram por entre o telhado e conduziram aquele necessitado até a presença de Jesus. E ali aquele homem foi beneficiado, foi perdoado e foi salvo por Jesus. Por quê? Porque houve 4 homens determinados, homens que fizeram esforço, homens que se sensibilizaram por uma alma que estava necessitada, e por isso foi alcançada a salvação e pela graça de Deus. Meus irmãos, a graça de Deus continua manifestada para todos os homens, mas nós, chamados por Deus, convocados por Deus, comissionados pelo Mestre, vamos conduzir as almas até Jesus, vamos conduzi-las até Cristo, para que eles possam também ser alcançados pelo amor, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Assim como nós fomos um dia, fomos agraciados por Deus, assim como recebemos de graça, vamos também de graça dar àqueles que estão esperando. Existe ainda muitas almas, meus irmãos, a serem salvas, a serem curadas, a serem restauradas, e somos nós somos a representação do céu aqui na terra, embaixadores de Deus, convocados pelo Senhor, comissionados pelo Senhor para fazer a obra. Ele conta conosco, Ele conta com você, Ele conta comigo. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero aqui deixar
essa reflexão como uma forma de motivação para todos nós. Somos obreiros, glória a Jesus. Somos servos, não é? O servo, ele obedece. Não é assim, irmãos? O Senhor diz vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Glória a Jesus. Então nós somos servos. Ele é Senhor. Ele diz, ele envia, e nós obedecemos a sua ordem. Assim como ele disse lá no livro de Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa palavra é hoje também. Que muitos estejam disponíveis nos dias atuais para dizerem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus abençoe a todos. Pastor Vicente, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança. Orem por nós, meus irmãos. Glória a Jesus. No nome de Jesus Cristo, quero agradecer. Amém. Amém, pastor. Deixa o tempo aí, ainda tem algumas coisas. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Aleluia. Deus abençoe, pastor Ladjerde. Boa palavra, palavra de conscientização missionária. Agora estaremos ouvindo os nossos setores, na oportunidade em que estaremos entregando a grande oferta missionária deste culto. Estamos aqui, meus queridos, pastor, na sua pregação, ele frisou que nós somos resultados, nós somos frutos da obra missionária. E sabe por que estamos reunidos numa noite como esta? Porque Jesus prometeu estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É lá no culto de oração, é lá no culto matutino, é lá no culto de pregação, é no culto de doutrina, é no culto de missão, nos demais cultos, não é de acordo com a sua titularidade, mas é o Senhor, o dono desta grandiosa obra. Glórias a Deus. Aleluia. Então, estaremos orando ao Senhor neste momento e logo em seguida os setores estarão louvando ao Senhor. Setor 9, em seguida o setor 10. Vamos convidar um dos nossos obreiros de missão aqui para fazer esta oração. Glórias ao Senhor. Quero convidar o nosso querido irmão Jefferson, que é o coordenador de missão com o pastor Jorge, aqui da Congregação Central. Lembrando, meus amados, para não esquecer, que estaremos no período de 6 a 8 do corrente mês de junho, no 19º Fórum de Missões do Nordeste, ali em Natal. Este ano, o Fórum do Nordeste estará acontecendo aqui em Natal, e está sendo uma oportunidade muito boa para nós que somos aqui do estado participarmos do Fórum de Missões do Nordeste. Uma boa caravana está sendo preparada aqui, 6, 7 e 8, ou seja, quinta, sexta e sábado, quando ali estaremos recebendo as diretrizes para fortalecer, sem dúvida, as nossas secretarias de missões do nosso estado e dos outros estados do Nordeste que participam ali. Também dizendo aos irmãos que todos estão, evidentemente, vendo a ausência do nosso pastor Miranda, está acontecendo a 4ª conferência missionária na cidade de Baraúna. E foi exatamente a razão porque eu não estava no culto ontem. Eu fui cooperar ali na abertura da 4ª conferência missionária na cidade de Baraúna. E hoje é a continuidade daquele trabalho ali. O pastor Miranda nos disse que provavelmente estaria indo.
Eu não sei se ele foi. Se ele não foi, está sem dúvida nos acompanhando pela TV, e nós mandamos a saudação para o nosso querido pastor. Mas provavelmente ele deve ter ido à cidade de Ibaraúna. Oremos pelo servo do Senhor, oremos pela irmã Núbia, que está convalescendo da cirurgia em Natal, para que ela logo se restabeleça e vai dar tudo certo. Vamos convidar Jefferson, ele estará orando pelas contribuições que estaremos entregando. Naquele formato, enquanto os setores louvam, os irmãos se deslocam e vêm entregar a sua oferta missionária. Pai do Senhor, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai eterno e bondoso, nós estamos aqui, Senhor, neste momento para te agradecer, Senhor, pelas bênçãos da semana, pelo culto, pela palavra, Senhor, maravilhoso, que foi preletada nesta noite, Senhor. Também estamos aqui neste momento, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos livre, Senhor, de todo o mal. Também te pedimos, Senhor, que abençoe, Senhor, a todos os irmãos, Senhor, que estão aqui neste momento, que vão trazer suas ofertas, Senhor, para a obra missionária, que vão ser feitas, Senhor, bem uso, Senhor, para alavancar, Senhor, movimentos, para ser feita, Senhor, para a obra do Senhor. Por isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora, na ordem, os setores, louvando ao Senhor, e vamos contribuir. Muito bem. Deus seja louvado por tudo. Amanhã, Escola Bíblica Dominical. Nosso querido Arthur está aqui já com a sua filhinha, não é? Ana Liz, lembrei, não é? E a sua esposa Thaisa está ali também. Estão doendo seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém para lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Nunca pensa em descansar, ofegante ele vai. Sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a alma ele possui. Se
se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem comer, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Semente do sangue, os irmãos que tiveram coragem.
céu até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo em Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Graças a Deus. Os votantes, temos votantes? Glórias ao Senhor. Os votantes podem se aproximar aqui, pagar o seu voto. O irmão Arthur está aqui administrando os votos. Muito bem. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Venho aqui pagar um voto. Não vou entrar em detalhes para não tomar muito tempo dos irmãos, mas em um momento de adversidade, a qual tínhamos 3 meses para resolver uma situação, e quando foi no culto de missão do mês passado, vendo os irmãos aqui pagando os votos, eu vou fazer um voto ao Senhor. Senhor, não vamos esperar 3 meses não. Se daqui para o próximo culto de missão essa situação estiver resolvida, estarei pagando o meu voto, e aqui estamos para a glória do Senhor. Quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 58, que diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Também tenho um prazer de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu precisei fazer um voto, no início agora do semestre, porque teve um momento de matrícula da faculdade e algumas matrículas ficaram indeferidas. Eu não entendi o motivo pelo qual essas matrículas estavam indeferidas, E eu conversei com o coordenador do curso, ele me falou que eu estava adiantada, segundo o SIGA, que é o sistema. E aí isso me trouxe muita aflição, Eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O semestre já estava iniciando e eu precisava estar matriculada, para cumprir a carga horária e assim me formar. E aí eu voltei ao Senhor, tanto eu como os meus pais, lá de Pilões mesmo, eles fizeram o voto. E estou aqui para agradecer, porque o Senhor me deu vitória, deu tudo certo, estou matriculada, no estágio obrigatório também está tudo ok, está tudo certo para a glória de Deus. E eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em Efésios 3:20, que fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Amados, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero pagar um voto que fiz ao Senhor em favor da minha mãe. Ela fez uma cirurgia dos seus olhos, da visão do olho direito, do olho esquerdo. Ela estava perdendo a visão. E orei ao Senhor
Clamamos ao Senhor pela minha mãe, para que o Senhor viesse restaurar a sua visão, e para a glória de Deus, ela está vendo tudo. E aqui nesta noite, estou aqui agradecendo ao Senhor pela vitória que o Senhor nos deu, para a glória do seu santo nome. Faço minhas palavras do salmista Davi, quando ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Venho pagar 3 votos que eu fiz ao Senhor durante o mês, pelas disciplinas do curso. Todo mês eu estou vindo pagar por essas disciplinas, porque eu percebi que eu estudando, me acabando de estudar, quando não fazia o voto, não me saía tão bem quanto fazendo o voto. Então, estudar é bom, mas fazer voto é melhor. Então, graças a Deus por isso, eu fui bem sucedida nas disciplinas, estou pagando os meus 3 votos. E quero ler o Salmo 56, versículo 12, na tradução NVI, que diz assim: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Então, eu oferto a Deus a minha oferta de missão e a minha oferta de gratidão, pagando o meu voto diante do seu povo. Amém. Ao Senhor, graças a Deus. Vocês observaram aí? O Senhor atende em todas as áreas da vida, sim ou não? Então faça o seu voto, que vai dar tudo certo. Mas irmã Margareta, ela disse uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente sabe que mas às vezes não se diz. É que você estuda e faz a prova e tudo mais, até sem oração. Mas com oração e com voto é melhor. Aqueles que confirmam, digam amém. Então, com oração e com voto é melhor. Glórias a Deus. Você parte, o estudante parte lá para uma competição, né, pastor Valnei? Todos estudaram a mesma disciplina, as mesmas matérias, vão partir para o mesmo concurso e tudo mais. Mas aquele que estuda e faz voto vai levando vantagem, sim ou não? Então, é uma recomendação, né? Vamos orar e fazer votos ao Senhor. Meus queridos, então, a nossa imensa gratidão a todos que vieram ao culto esta noite, a área missionária, o setor 10, pastor Rugiano, setor 9, pastor Valnei, a orquestra, os obreiros aqui no púlpito, os mochileiros, não é? Enfim, todos que participaram, a nossa imensa gratidão. Dia 29 foi o aniversário natalício do pastor Aguinaldo. 29, não foi? E nada melhor do que a gente orar pelo pastor Aguinaldo aqui no culto de missão. Quero convidar a igreja para de pé, convidar o pastor Aguinaldo para estar aqui à frente, não é? Para juntos orarmos ao Senhor e agradecer por mais um ano de vida que o Senhor consegue ao seu servo. Madriana está? Não. Não está. Pode vir mais aqui perto. Quero convidar o pastor Erlânio. Ele estará orando ao Senhor neste momento, pelo encerramento do culto e pela vida do pastor Aguinaldo. Parabéns, pastor Aguinaldo. Deus continue lhe ajudando, lhe abençoando na vida secular, na vida ministerial, na vida familiar, em tudo você possa ver a boa mão de Deus. Glória a Deus. Querida igreja, quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor. Aproveitando a oportunidade, parabenizo ao nosso companheiro, pastor Aguinaldo, por mais um ano de vida. Deus continue lhe abençoando. E hoje à noite, lá na abolição de número 4, setor 6, temos uma vigília de 10 às 5 da manhã. Você que quiser orar e puder, está sendo convidado. Ore conosco. Maravilhoso Deus e querido Pai, Deus Criador dos céus e da terra, te louvamos, Senhor, por esta noite, estamos aqui na Tua casa, em Tua presença, por este culto, meu Pai, de obra missionária.
Deus bendito, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi pregada esta noite, pela grandiosa oferta que foi levantada para a manutenção, meu Pai, da obra missionária. Abençoa, Senhor, aqueles que contribuíram, abençoa os nossos missionários que estão a tua palavra. Deus amado, Deus bendito, queremos, Senhor, te agradecer por mais um ano de vida que tens concedido ao teu servo, pastor Aguinaldo Batista. Que a tua mão, Senhor, continue sobre a vida dele e que esta data, Senhor, seja sempre comemorada dentro, Senhor, da tua vontade e debaixo da tua bênção. Assim, meu Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Algumas pessoas nos perguntaram sobre a inscrição no Fórum de Missões. Nos grupos de missão, no Demadem, promotores de missão, lá está. Eu não lembro se foi colocado no de coordenador de setor, mas logo que termine o culto eu coloco também toda a orientação para o 19º Fórum de Missões, eu coloco no grupo de coordenadores de setor. Lembrando que amanhã se inicia todo o período de ceia do mês, não é? na congregação central, terça, quarta e quinta nas demais congregações. Quero, neste momento, convidar o querido pastor José Alves de Freitas, pastor Zezinho, que é pastor e é cantor também, ele estará impetrando a bênção apostólica. Parabéns à área missionária que está presente, os 2 setores, todos os irmãos que estão aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Eis-me aqui.